de Abraão. Só que quando eu falo para todo mundo que... Eu falei na sexta-feira aqui, que o começo da chamada de Abraão é no capítulo 2, é no capítulo de número 11, a gente tem que abrir a Bíblia porque parece que é uma heresia. Mas é verdade. No capítulo de número 11, no final vai dizer que Terá sai com seu filho, com a sua família, da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Só que eles param na terra de Arã. E ali Terá morre. Aí Deus desce e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Foi ou não foi? Você não vê na sexta, não sabe. Mas a gente fala algumas coisas da Bíblia e parece que se torna heresia, mas não é por maldade, é porque a gente nunca ouviu. Só que aí fica um erro, porque a gente vive só de ouvir. A gente não lê. A gente tem a unção do papagaio. O papagaio só repete o que ouve. Ele não tem um dom de formar palavras, de aprender coisas novas com leitura. Ele tem um dom apenas de repetir o que se fala. Entendeu? Então, quando nós olhamos no livro de Levíticos, nós entendemos o ato de Boaz no livro de Ruth, que é o de parente remidor. Mas por que no livro de Levíticos, que fala sobre sacrifício, sobre o culto, sobre o holocausto, sobre manjares, ele vai falar a respeito do parente remidor? Porque todo sacrifício, toda oferta, todo animal que é queimado sobre o altar, ele é um símbolo que aponta para uma pessoa só, que é a pessoa de Jesus Cristo. Agora guarde isso que eu vou te falar para você entender de uma vez por todas. De Gênesis a Apocalipse, o centro da história é Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. Quer ver um exemplo? A gente se perde. Eu já ministrei, você já ouviu outras pessoas ministrando. A história de José, A gente põe a história de José e aponta para a gente: eu sou José, eu sou aquele que é vendido, mas você vai me tornar governador, Deus vai me honrar. É ou não é? Só que a história de José aponta para Cristo. Quem é aquele que já nasceu debaixo de uma promessa, só que foi vendido para aqueles que eram seus irmãos, que foi vendido, desceu até o fundo do poço, mas Deus lhe ergueu para governar e tomar conta de toda a terra e de toda a riqueza? Aponta para Cristo. Só que o egocentrismo do homem nos põe no centro. Só que a igreja tem que tirar o eu e colocar Deus no centro. Nós estamos aqui por causa de Jesus. A igreja existe por causa de Jesus. Você consegue entender isso daqui? Então por isso que ele vai parar, de certa forma, falar sobre o culto, sobre o sacrifício, sobre o animal queimado, para cobrir os pecados e falar do parente remidor. Porque ele está praticamente dizendo assim: vocês estão fazendo isso como um símbolo, mas na eternidade já existe, no tempo acontecerá um momento que irá marcar a história, e que não vai mais precisar ter sacrifícios de animais sobre o altar, porque só ele será o único sacrifício necessário para mudar a história. E eu disse na sexta-feira e volto a repetir: o escritor aos Hebreus diz que em Cristo foi o único sacrifício, o sacrifício perfeito, que depois dele não tem necessidade de outro sacrifício, porque o dele é suficiente para mudar a história. Então vamos lá. Você está com a Bíblia aberta aí? Levíticos capítulo 25, versículo de número 24. Depois desta volta toda, nós terminamos em 5 minutos. Levíticos capítulo 25, versículo de número 24. Amém? Amém. Portanto, em toda a terra em que tiverdes propriedade,
dareis resgate à terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte da sua propriedade, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas conseguir o bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e retomará a sua propriedade. Se, porém, os seus recursos não lhe permitirem reavê-la, a que for vendida ficará em poder do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será liberada e tornará a sua propriedade. Se alguém vender a sua casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano. A contar da sua venda, durante 1 ano será lícito o resgatador. Se não for resgatada antes de passado 1 ano inteiro, a casa estiver na cidade murada, ficará perpetuamente com o que a comprou. Pelas suas gerações não será devolvida no jubileu. Vai lá no versículo de número 47.